para comparar a vida daquelas pessoas que um dia eram de Deus, eram do Pai, mas que por sua livre e espontânea vontade decidiram abandonar a sua vida e viver de uma forma dissoluta, viver da maneira como ele bem queria, como ele bem entendia, como ele achava que seria melhor para ele. Mas acontece que às vezes nós pensamos que o melhor para nós achamos que algumas coisas são boas para nós, mas Deus que sabe de todas as coisas, Deus que é onisciente, que é onipresente, onipotente, Ele sabe o que é bom e o que não é bom para nós. Então o melhor é você estar sob os cuidados do Pai e não fora dele, porque nós somos seres humanos falhos, nós somos herdeiros de pecados de Adão, nós temos a nossa natureza. A Bíblia diz que o mal habita em nós, habita só em vocês não, habita no crente, habita em todo ser humano. O mal habita no ser humano. A diferença é que o crente, ele não vive por ele mesmo, então ele não obedece o mal que está nele, ele é guiado por outra pessoa, ou seja, ele é guiado por Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não faz a coisa que ele quer fazer. O crente não se manda, quem manda nele é Deus. Mas o homem, em sua soberba, na sua vaidade, ele quer viver por sua própria conta, e ele acha que ele se manda, que é dono do seu nariz, e aí só entra furado, só vai para caminhos tenebrosos. E foi o que aconteceu com esse rapaz. A primeira coisa, ele pediu a sua herança. Aquilo ali já foi uma desfeita para o pai. Você pedir a sua herança antes do pai morrer, naquele contexto da época, era uma afronta muito grande aos pais da época do Oriente Médio. Você pedia a tua parte da herança, pô, o cara nem morreu, ele já queria a herança antes do pai morrer. Aquilo ali era uma afronta ao pai. E muitas das vezes nós afrontamos a Deus. E Deus só não consome a gente porque Ele é bom. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque poder para isso Ele tem. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz a ferida, é Ele que sai a ferida, é Ele que fecha e abre a sepultura, é Ele que fecha a sepultura. Todo o poder está na mão de Deus. Glória a Deus. E além disso, se Ele não precisava nem consumir a gente, se Ele nos deixasse de lado, o próprio Satanás acabava com a nossa vida. O próprio Satanás acabava com a nossa vida. Mesmo você vivendo dissolutamente, vivendo da maneira como você está vivendo, você quer viver, não pensa você que você está vivo, a não ser por outra coisa, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. Mesmo você não ser um servo do Senhor, Ele é que cuida de você, é Ele que te mantém vivo, Ele é a fonte da vida. Toda a vida procede de Deus. Se você respira, o ar que você respira é de Deus. A comida que você come é de Deus. Tudo que existe é de Deus. Até o Satanás é de Deus, porque foi ele quem criou ele, e ele também está sob o controle de Deus. Sendo que Deus não criou ele Satanás, criou ele Lúcifer, ou seja, o portador de luz. Mas ele, na sua soberba, na sua vaidade, querendo viver da maneira como ele achava que deveria, ele pensou no seu coração: farei o meu trono acima do de Deus. Ele queria um pouco além de Deus. Farei o meu trono acima do de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a soberba aí. Ele não falou, ele pensou. E a partir desse momento ele virou Satanás. Ele deixou de ser o Lúcifer. E a palavra Lúcifer quer dizer o portador de luz. E a palavra Satanás quer dizer adversário.
A partir daquele momento ele se tornou o adversário número 1 de Deus e da humanidade. Como ele não pode com Deus, ele ataca quem mais Deus ama. E quem são esses que mais Deus ama? É vocês. Glória a Deus. É eu, é vocês. O que ele leu aqui? O Zaqueu leu aqui, o irmão Zaqueu, o presbítero Zaqueu leu aqui agora. Deus, o que ele leu? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, Viu? Deus amou o mundo, ele não foi uma pessoa, foi o mundo todo. De tal maneira, uma maneira inexplicável, não temos como explicar esse amor, é um amor inexplicável. Amor o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê, nem todos serão salvos, só os que creem, mas é para todos. Ele amou o mundo todo, mas aqueles que crerem serão salvos por ele. E qualquer um pode crer, só querer. E quem não tem fé, a Bíblia diz, ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por aqui que vem a fé. Houve caso na vida de alguém de não ter fé e Jesus repreendeu ele e ele virou para Jesus e falou assim: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E Jesus ajudou. Porque é a vontade de Deus que o homem se salve. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos eles venham ao arrependimento e sejam salvos. Você está pensando que o traficante, o assassino, está pensando que Deus está querendo que eles morram? Que vá para o inferno? Não. Deus quer que eles se arrependam do que eles fizeram e venham ao arrependimento. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama o pecado que o homem comete, mas Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado que ele cometeu, mas o pecador Ele ama. E tem solução para todos os pecados. Cristo tem solução para todos os pecados. Não existe pecado que não tenha solução, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse não tem salvação nem nesse mundo nem no porvir. Fora disso, tem salvação. Moisés matou o homem, foi salvo. Davi matou, foi salvo. Muitos mataram e foram salvos. Por quê? Havendo arrependimento, há salvação para ele. Eu tinha um amigo, irmão, que era quebrador. Mesmo, bravo. Se converteu, morreu fora há poucos tempos. Se converteu, o homem parecia uma moça. Virou um pastor e parecia uma moça. Eu desafiava ele ficava de cabeça baixa e não fazia mais nada. Parece que Deus permitia para testar ele. E ele baixava a cabeça, ele era meio calado. E aí, alguém aqui conheceu o Silvio, que morreu agora há poucos tempos? Conheceu? Conheceu lá, tem um, não é mentira minha, é mesmo, você era parceiro dele, conheceu ele. Esse camarada se converteu e mudou completamente. Completamente, porque o Espírito de Deus entrou na vida dele e transformou ele. E é isso que Deus quer fazer com todos vocês. Só tem uma coisa aqui, não sei se vocês prestaram atenção. Ele tomou essa decisão por livre e espontânea vontade. O pai não fez nada a ele. Ele disse: irmão, eu quero minha herança e vou viver do meu jeito. Quando ele estava na brava, quem teve que se arrepender? Era ele. O que ele disse? Quando ele chegou lá, ele foi trabalhar no chiqueiro de porco. Quando ele chegou lá, ele viu: caramba, estou cada vez pior, minha situação cada vez pior, porque fora de Deus só piora, não melhora nunca. Aí ele disse: talvez pareça até que vai melhorar, daqui a pouco vai embaixo. Eu já tinha desviado, eu sei como é que funciona isso aí. Aí o que aconteceu? Ele teve que se arrepender. O que ele falou? Pequei
contra o céu e perante a ti. Ele mesmo viu, eu pequei contra ti, todo pecado é contra Deus. Eu, quando ofendo um de vocês, eu estou ofendendo vocês, estou pecando contra vocês, mas também estou pecando contra Deus. Porque Deus falou que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo, e se eu estou tratando você mal, eu estou desagradando a Deus, então eu estou pecando a Deus, para Deus também. E ele pensou e falou: pequei contra o céu e perante a Deus. E ele disse antes: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Era uma decisão que o único, só ele poderia tomar essa decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a humildade aí. Olha aí quando há arrependimento, como é que tem perdão. Se houver arrependimento hoje aí, vai ter salvação hoje aqui nessa casa, amém? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado meu filho, teu filho. Mas me faz como um dos seus trabalhadores aí, papai. E diz a Bíblia que quando ele, antes dele chegar, quando ele viu ao longe, a Bíblia diz que o pai olhou pela do filho. Mesmo ele todo sujo de lama, provavelmente, conjecturando que ele veio no chiqueiro, com um cheiro ruim, não devia estar com perfume um Dolce & Gabbana, não estava, um Calvin Klein, não estava, ele estava fazendo lá pouco, ele estava cuidando um pouco, lá no chiqueiro, ele chegou feio, fedendo, mas mesmo assim o que o pai fez? Correu e beijou. Ele correu